Então, bom dia. Edição diária, edição da Cor do Dinheiro, do dia 29 de julho do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, eu estou a fazer o programa hoje a partir do carro. Vamos lá à edição de hoje, que tem muito, mas mesmo muito que se lhe diga. E vamos começar por um assunto que deixámos aqui ontem tratado en passant, ou seja, sem grande detalhe, que tinha a ver com aquela manchete do Público de ontem, que dava conta de mais vendas de imobiliário do novo banco que terão sido feitas a preços de saldo, já lá vamos ao conceito de saldo, e as implicações que isto tem depois para a indenização que o banco recebe. Bom, já lá vamos a isto. Antes de mais, vamos para o período de ordem do dia. E para falar de quê? Olha, os dados disponíveis apontam para sinais de que a economia fez claramente isto. O consumo das famílias, dizem-nos estes dados das estatísticas, teve a maior queda em 20 anos. Ouviu bem? Em 20 anos. Não há surpresas aqui, porque depois do que nós passamos, do ponto de vista de confinamento, e com as pessoas em casa, com superfícies comerciais fechadas, a não ser aquilo que era essencial, supermercados, lojinhas e por aí adiante, não surpreende. A questão é perceber como é que isto vai recuperar, porque recuperar vai recuperar, aliás, já está a recuperar. A questão é saber até onde é que sobe. E se sobe para níveis consentâneos com aquilo que é uma normal atividade económica. Ponto seguinte. Vi algures, ainda não consegui confirmar, que quem pediu moratória de créditos vai poder contrair novos créditos. Bom, eu quero deixar os números que vamos conhecendo sobre o número de, passa a redundância, de moratórias pedidas pelos clientes dos bancos nos últimos meses e que foram aprovadas. Ao que tudo indica, só no caso do BCP isto é um valor muitíssimo elevado. Ora, eu quero deixar isso para outro dia, porquê? Primeiro referenciar apenas que são números muitíssimo elevados, sobretudo por parte dos maiores bancos, dos 4 maiores bancos. Porque tudo isto vai ter o dia do juízo final, como costuma dizer, o Day of Reckoning, não é? Que é o dia em que nós vamos chegar e dizer assim, bem, o que é que fazemos a partir de agora? Vamos retomar aquilo que não foi pago? Juros, mais amortizações, alguns casos, noutros casos só juros, noutros casos só amortizações. Este dia vai chegar. Este mês vai chegar. Isto vai ser um problema monumental, a menos que o Governo e o Banco de Portugal comecem a pensar já numa solução para aquilo. Mas o ponto aqui não é este. O ponto é, quem pediu a moratória vai poder pedir mais créditos. Eu não sei se isto é dito ou decidido assim em geral. Porque se for, é mau. E eu explico-lhe porquê. Porque quem pediu créditos e não pôde pagar nos últimos meses, há uma razão para isso. Porque a atividade económica parou, porque as pessoas deixaram de ter salário, passaram a ter menos salário, ou então porque se assustaram com o que aí vinha e pediram esta moratória. Bom, porque é que estas pessoas, em geral, lhes vão de permitir contrair novos créditos? Como você sabe, nas moratórias não estão apenas crédito à habitação, está também crédito ao consumo. Ora, isto dito desta maneira, em minha opinião, é um erro. Porque se nós já estamos endividados, estamos com dificuldades em responder a essas obrigações, estar a permitir contrair novos créditos sem mais análise, e não me digam que cada banco fica com esse poder de analisar, é um erro. E não me digam que os bancos é que são os últimos depois decisores daquilo que acontece com aquele cliente em concreto. Bem, todos nós gostamos desta retórica, mas sabemos que isto não funciona. E a prova que não funciona é o que sucedeu nos últimos 15 anos. Okay? Com a análise dos bancos. Ponto seguinte, o reinício dos contágios, ou melhor, a aceleração dos contágios de Covid-21 um pouco por toda a Europa. Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, até o próprio Reino Unido. Eu acho que é melhor assumirmos já à partida que o ano turístico está perdido. Ou seja,
este reacendimento, que é normal quando as economias abrem, quando as cidades começaram a abrir, vai pôr em causa a circulação de pessoas. Ponto final. Já agora, para aqueles que estavam tão indignados que porque é que a Inglaterra tinha feito aquilo connosco, se calhar valia a pena olharem para o que está a acontecer com Inglaterra versus outros países da Europa, nomeadamente Espanha, e as ameaças de fechar também as portas à Alemanha e à França, para perceberem que não era um problema exclusivo nosso. Você dirá, está bem, não estamos a exagerar com esta história toda de porque é que nós estamos preocupados com os contágios, sabendo que, apesar de tudo, uma boa parte disto é assintomático, as consequências são mínimas. Bem, a questão não é essa. A questão é que a Europa achou que não pode haver contaminação. E como todos os países acham isto, o problema é que não pode ser um a dizer, olha, nós vamos abrir tudo isto, não vamos ligar em uma brincadeira, não vamos ligar porra nenhuma a isto, desculpe uma expressão, e porque achamos que o número de contágios é baixo, que as pessoas que depois ficam nas unidades de cuidados intensivos é baixa também, que vão às urgências também é baixa, e portanto não é um problema. Se não pode ser um país a assumir isto, tem que ser um conjunto de países, a União, mas precisamente que não há consenso nesta área, nós vamos mesmo ter que pensar em alternativas porque o turismo não se vai safar este ano. Para países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, isto é uma hecatombe, porque são países que vivem, sobretudo, de turismo. São países que vivem de serviços. Ora, sem turistas, não só o desemprego vai ser elevadíssimo, como a quebra de receitas e vai afetar as contas externas vai ser muito grande também. Ponto seguinte, António Domingos, lembra-se dele, ex-administrador do BPI, ex-indigitado presidente da Caixa Geral de Depósitos, que depois não chegou ao cargo, por causa daquela história de salários não sei quantos, e uma história muito mal contada com o ministro Mário Centeno na altura, que mentiu, claramente mentiu. António Domingos continuava a desempenhar funções no BFA. Tinha sido um banco participado pelo BPI em Angola. Houve ali uma confusão qualquer com lavagem de dinheiro ou de capitais, e António Domingos fez questão de participar aquelas autoridades, ainda não sabe muito bem quais são os contornos, e demitiu-se, ele e mais um administrador. Bom, soubemos ontem que, afinal, as autoridades angolanas estão a estudar aquilo tudo e que admitem tirar a idoneidade ao banqueiro António Domingos. Isto está muito mal explicado. Se há coisa que eu não tenho, António Domingos, é em desonesto. Isto está muito mal explicado. Vamos ver como é que as autoridades angolanas tratam disto e vamos estar atentos, porque isto vai merecer comentário de certeza mais tarde. Parlamento e Covid-19. Parece que houve um funcionário do Parlamento que ficou infectado, mas, infelizmente, os deputados só foram informados disto muito mais tarde. Não sei se está a perceber o que isto quer dizer. A Casa da Democracia, onde nós dizemos que tem de haver a maior transparência, suceder uma coisa destas é impensável. Eu espero que o assunto não fique por aqui e que venham a ser apurados responsáveis. Vamos então à agenda de hoje, a agenda normal. Já agora, deixe-me só pedir-lhe para não se esquecer de ir ver o Think Tank de ontem, porque mereceu uma análise muito mais sobre dados da atualidade nacional em Portugal, como foram as entrevistas de Sérgio Sousa Pinto, de Francisco Assis e também um artigo de António Barreto, no Público, e o que isso implica de análise na área da esquerda, sobretudo na área socialista. Como você sabe, o Partido Socialista tem uma linha muito dura, de António Costa, de negar tudo aquilo que se disparou, disparates que levaram à chamada da Troika. Francisco Assis tem a humildade de reconhecer os erros que foram cometidos e a necessidade que houve de chamar de pedir ajuda externa e chamar a Troika para orientar essa ajuda externa. Bom, vale a pena lá ir ver. Antes de irmos aos assuntos da agenda propriamente dita, deixe-me só comentar um assunto que eu já tinha referido aqui há uns meses, deixei ficar em análise, está hoje no Público. Excelente trabalho do Público hoje. Isto é bom a gente elogiar, quando há que elogiar, eu tenho criticado um bocado o Público por algumas coisas que têm feito, mas, sinceramente, quando é para elogiar, eu tenho elogiado aqui várias vezes. O que é que diz o Público? Peritos chumbam ventilador que 100 mil portugueses financiaram. Esta história nunca me cheirou bem, como você se recorda dos comentários que fiz no passado. E eu estou a investigar isto, porque isto não está muito bem contado. Não é a história do Público, é toda a história que envolveu os financiamentos públicos, a história da criação do ventilador.
repare uma coisa, nós não estamos a falar de fazer um motorzinho de rega. Nós não estamos a falar de fazer um qualquer motor ou arrefecedor ou o que quiser de um computador. Estamos a falar de coisas muito sérias, que são coisas invasivas, como um ventilador, e podem pôr em causa a vida das pessoas. Isto que aqui está é um bom sinal de que nós muitas vezes, não fiscalizamos a correta utilização de dinheiros públicos. E eu hei de voltar a este assunto, ok? Fica prometido que volte a este assunto. Vamos então à agenda de hoje, que é muito importante percebermos não só a péssima qualidade da decisão dos governos em Portugal, como depois a péssima qualidade da classe política em geral. Quando alguma coisa corre mal, pá, pisgam-se, parecem ratos a fugir de um navio. Então vamos lá. O novo banco está ao rubro, por causa da história contada pelo público ontem. Primeiro alerta, não eram 13 mil imóveis, são 5 mil e qualquer coisa. Havia 5 mil e poucos imóveis e 8 mil e não sei quantas frações. Acho que a explicação dada pelo novo banco ontem foi que o público juntou as duas coisas. Bem, repare uma coisa. Do ponto de vista de princípios, entre 13 mil e 5 mil faz uma diferença muito grande? Não. Do ponto de vista de princípios, não. Do ponto de vista de impacto, sim, e é bom que a verdade seja reposta. Mas a questão não é esta. A questão é que, do ponto de vista de princípios, está errado. Percebe? Mas já lá vamos. O problema é que o Presidente... já lá vamos aos assuntos, e já vamos à situação em si, para você perceber melhor todo o problema. Mas o Presidente da República, que normalmente fala a destempo, e também para fugir com o rabo à seringa, quer um esclarecimento cabal, entre aspas, e por todos os meios também, entre aspas, sobre o novo banco. Marcelo diz assim: entendo que é uma iniciativa própria das autoridades judiciais, nas quais o Presidente da República não se imiscui a investigação. O que eu digo é que é importante que haja o esclarecimento cabal por todos os meios, seja jurisdicional, não seja jurisdicional, o que for entendido pelas autoridades competentes, daquilo que se passou, nomeadamente num passado recente, nos anos mais próximos, que envolve diretamente ou indiretamente dinheiros portugueses. Repare no pormenor daquilo que se passou, nomeadamente no passado recente, nos anos mais próximos. E isto é uma piadinha para o Governo. Como sabe, António Costa, em fevereiro, quando o assunto foi levantado no novo banco, disse que tinha pedido uma auditoria tudo para trás, desde os anos 2000, ou não sei das quantas. Está a ser feita pela Deloitte. Bom, repare uma coisa. Isto é o Senhor Presidente da República. O Senhor Presidente da República, que era Presidente da República em 2017, quando o camarada António Costa e o camarada Mário Centeno venderam o novo banco. Este senhor estava no cargo. O que é que este senhor fez? Não andou a dizer que o governo estava a fazer um bom trabalho a resolver o problema da banca portuguesa? Não foi o governo que jurou isto e Marcelo Rebelo de Sousa pôs as mãozinhas por baixo? Foi. Já agora vou-lhe recordar. Não foi só nestas histórias. No BPI, uma certa altura, andou a dizer, quando foi da história de Isabel dos Santos, que ele tinha contribuído para resolver o problema. Bom, esta mania dos políticos portugueses porem em bicos de pés para depois, ups, não é nada comigo, é vergonhosa. Eu pus aqui um sinal de vómito, uma série de pontos da conversa de hoje. Com razão. Porque isto não é aceitável, percebe? Bom, o senhor Presidente da República, na altura, não pediu o contrato do novo banco. Para perceber isto, eu vou-lhe explicar qual é o problema aqui. António Costa e Mário Centeno andaram a vender aos portugueses a teoria de que eles tinham sido os salvadores da banca em Portugal, tinham sido os meninos bonitos do sistema, tinham corrigido os disparates do governo anterior, que eles é que tinham resolvido isto, percebe? E quando chegou à venda do novo banco, você nunca lhe se perguntou isto, porque é que Passos Coelho não vendeu o novo banco mais cedo? Nunca lhe passou pela cabeça. Aquilo foi intervencionado em 2014. Ok? Agosto de 2014. Epá, até à saída do governo, houve tempo a vender aquilo, não chegou, mas não havia compradores para aquela marmelada, percebe? O drama é este. Quando António Costa e o senhor Dr. Mário Centeno lá chegaram e começaram a tentar vender aquela brincadeira, o que é que sucedeu? Eu explico-lhe o que é que aconteceu. Começaram por dizer que havia uma série de candidatos à compra daquilo. Às tantas, descobriram que não havia.
Eram 3, uns chinocas, não sei quantos, pá, e 2 grupos chineses, mais o Lone Star e o Diabo 4. Um Mambang, lembra-se disto? Bom, ficaram deserto, o concurso ficou deserto, os outros piraram-se todos. Bom, quando o Lone Star percebeu que estava sozinho, diz assim, epá, já agora, olha, começaram a salivar todos, que é assim, estes gajos estão entalados, sendo que estes gajos não é o governo, não é Mário Centeno, não é António Costa, é o contribuinte português, é o Estado português, percebe? Isto foi dito na altura, exceto pela dupla Centeno e Costa, porque queriam aparecer perante os portugueses como nós vamos resolver o problema. Não, não resolveram nada. Pelo contrário, venderam mal o novo banco. Deixaram-se ficar nas mãos do fundo Lone Star. Bem, qual é o ponto aqui? É que o fundo Lone Star virou-se para o governo português e diz assim, espera aí, epá, a gente compra isto. Nós metemos aí 1.000 milhões de euros, mas vocês vão ter de assumir toda a porcaria que está nos porões do navio, percebe? E que já vem de trás. Você dirá, mas o Banco de Portugal não disse que havia um banco bom e um banco mau. Meus senhores, desde quando é que nós conseguimos, num dia para o outro, dizer o que é que está bem no balanço de um banco e o que é que está mal? O Banco de Portugal não podia fazer isto em 2014. Portanto, esta marmelada toda que estava nos porões do navio, o Lone Star disse assim ao governo, não, olha, está lá a porcaria. Aquilo que nós registarmos de perda nos próximos anos, vocês vão assumir. Não é o governo, não é o Estado, é o contribuinte português, percebe? Porque tudo isto, no fim, você vai dizer, o fundo de resolução, quem paga o fundo de resolução são os bancos. Espera aí, isto vai sair sempre do bolso do consumidor, dos clientes dos bancos, está a perceber? Bem, do resto da economia, bem, o que é que sucedeu aqui? Isto é mais uma história. O novo banco tinha lá um monte de imobiliário que não conseguia resolver o problema. E então o que é que anda a vender? Aquilo é preço de saldo. Eles dizem, não é preço de saldo, é o preço de mercado. Depois, sabe qual é o preço de mercado, não é? É conforme oferta e procura. A verdade é que aquele preço era abaixo daquilo que devia ser. Isto percebe-se. O problema aqui não é esse. O problema é outro, que é, como numa situação normal, o novo banco diria assim, vamos resolver isto uma série de anos. Vamos esperar pela melhor oportunidade. Não vendemos agora, vendemos depois. O Banco Central Europeu está a chatear, o Banco de Portugal está a chatear. Está bem, olha, a gente vende aqui umas coisinhas, aguenta até isto tudo melhorar. Sabe qual é o desincentivo a fazer isto? Eu vou-lhe explicar. Aliás, a maior parte do pessoal já percebeu. É que o Lone Star tinha pedido ao governo português para criar uma garantia pública. 3,89 mil milhões de euros. O mesmo é dizer, se falhar aqui, nos buraquinhos, a gente vai buscar ali. Eu expliquei-lhe ontem, já foram buscar 3 mil milhões, vão buscar o resto, pode ter a certeza. E porquê é que estão a fazer isto já e a correr e com que rapidez? É muito simples, porque aquilo tem um limite no tempo. E o banco quer limpar o balanço todo este ano, percebe? Pressão dos acionistas, mais a oportunidade de meter as coisas no fundo de resolução e não sei das quantas. Este é que é o problema. Ou seja, moral da história, pense bem nisto, ok? Pense bem nisto. Isto é uma malfeitoria do Lone Star? Não. Isto é a estupidez da dupla Costa-Centeno. Percebe? Mais apedrinhada pelo Sr. Presidente da República. Porque eles é que deram um modelo de incentivos errado ao fundo do Lone Star. Ou seja, o fundo do Lone Star está a fazer aquilo que o governo português deixou fazer. O modelo de incentivos é assim, vocês agora vão buscar aí uma série de prejuízos e não sei das quantas, e imputam aqui ao fundo de resolução. É isto que está em causa, percebe? O modelo de incentivos está errado. E é isto que provoca esta situação. Portanto, podem andar todos a vociferar para aqui e para ali. O Sr. Presidente da República pode estar a fazer este papel lamentável que está a fazer, percebe? Não se vai safar disto, porque há de haver analistas, entre os quais eu, que lhe vamos imputar responsabilidades, mas não é só ele, percebe? Aliás, eu digo isto no meu artigo Jornal de Negócios hoje. O Dr. Mário Centeno, que agora é o governador, e vai olhar para um negócio feito por Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, diga-me em que país é que isto pode acontecer. Só uma República das Bananas como Portugal. Está a ver a história de não haver conflito de interesses? Está aqui. Mais, o senhor Primeiro-Ministro, que fez pandan como Ministro das Finanças para vender o novo banco daquela maneira, está entalado, percebe? Por isso é que em fevereiro inventou uma auditoria. Em maio disse que não sabia, imputou as coisas para o Mário Centeno, aquela transferência de 850 milhões. E mais, agora o PS vem fazer a figura que fez, eu vou-lhe dizer, o deputado João Paulo Correia, ontem. O que é que ele vem dizer? João Paulo Correia, onde é que isto está? Vem dizer
que o Parlamento, quando regressar, vai querer ouvir o CEO do novo banco. Isto é dito pelo deputado do Partido Socialista. Ora bem, isto mostra claramente a falta de vergonha, percebe, do PS e de toda a malta que devia estar a controlar o governo no PS e que não faz nada, que são os seguidores de António Costa e estão a branquear a imagem do governo e do seu Primeiro-Ministro. Está a perceber? Isto é lamentável. O deputado João Paulo Correia está farto de saber as condições em que o governo do PS vendeu o banco, vendeu mal, percebe? Estão a fazer esta figura como se nós fôssemos parvos. Bem, mas não são só eles, porque se você for ver, a Mariana Mortágua diz que o novo banco está a tirar dinheiro ao Estado aliás, o Londestad está a tirar dinheiro ao Estado via novo banco. Oh, deputada Mariana Mortágua, você não dormiu com o governo? Você e o seu partido não dormiram com o governo durante 5 anos? Não perceberam em que condições é que o novo banco estava a ser vendido? Em 2017? Não andavam a dormir com o governo e com o PS? Andavam ou não andavam? Quer mais? PCP. Aí é um crime económico como Estado. Oh, Dr. Jerónimo de Sousa, você não dormiu com o governo também? E com o Partido Socialista? Quando o banco foi vendido em 2017? Acordou agora? Pá, desculpem lá. Isto é uma classe política da sarjeta, percebe? Não tenho outro nome para isto. São políticos de sarjeta, está a ver? Porque dormiram todos juntos e agora fazem de conta que ninguém é o pai da criança. Não! O pai da criança é António Costa e Mário Centeno, com a ajuda de Mariana Mortáguas, percebe? Do Bloco, mais a ajuda do PS, mais a ajuda dos Jerónimos de Sousa do PCP. Porque estavam todos lá, percebe? Viram o que se estava a passar, fecharam os olhos, diziam uma coisa aos seus militantes e faziam outra, está a perceber? Por isso é que andam a levar tarefa nas sondagens e andam a levar tarefa nas eleições. E agora querem aparecer como os santinhos. Não são santinhos. Vocês são responsáveis por enfiarem um negócio pela garganta abaixo do novo banco. Deviam ter chumbado o governo, deviam ter deitado o governo abaixo. Não tiveram coragem para fazer, deixaram passar. E agora aparecem aqui a fazer estas figuras. Estes senhores, mais a lamentável figura da presença da República. Percebe? É por estas e por outras que eu digo que não volto a votar em Marcelo. O problema está aqui. Percebe? Não me venham a tirar areia para os olhos. Eu não sou estúpido e há milhões de portugueses que não são estúpidos. Percebe? Assim como Passos Coelho cometeu uma série de erros. Um deles foi ter deixado a privatização da TAP para o fim. Percebe? Estes senhores cometeram um erro gravíssimo com o novo banco e agora vão ter que levar isto com a goela abaixo. Porque vai haver gente que não lhes vai perdoar isto. Eu sou um deles. Sou apenas um deles. Bom, vamos então seguir para o ponto seguinte. Desculpe, antes que me venham dizer que eu estou aqui a favorecer o PSD e o Rui Rio. Espera aí. Quer saber o que é que o Rui Rio disse ontem? Espera aí. Rui Rio diz que admite uma comissão de inquérito. Quer dizer, espera aí. O Rui Rio acordou agora também. O Rui Rio chegou à liderança do PSD. Deitou-se com o António Costa numa série de matérias, percebe? Ainda agora lhe fez um frete monumental com a história do fim dos debates quinzenais. Pá, e agora sai-se com esta? Pá, peraí, quer dizer, o Rui Rio deve achar que com os outros que nós somos parvos. Pá, é certo que ele não estava, acho que não estava ainda na liderança do PSD quando aquilo foi vendido. Mas, caramba, por que carga d'água é que nós agora vamos dizer assim, peraí, então, mas este tipo não sabia. Então a Assembleia da República não pode pedir os contratos e acordou agora. Pá, desculpem lá, isto é oportunismo político. Isto devia ter sido tudo dito. Mas está a ver a razão porque eu não quero acordos do PSD nem do Rui Rio com o governo. É por causa disto, percebe? É que fazem aqueles acordos para alterar os debates quinzenais e o diabo a quatro. E depois têm estas marmeladas todas penduradas, percebe? Isto é lamentável, por isso é que você vê espalhado pelos comentários aqui de hoje das perguntas aqueles emojis do vómito, percebe? Porque isto é um nojo, está a ver? É um nojo, camarada Costa e Centeno, e um nojo toda a classe política a falar disto. Como se não fosse nada com eles. Sabe qual é o buraco do Fundo de Resolução neste momento? 7 mil milhões de euros, percebe? Ouviu bem? 7 mil milhões de euros. O fundo não tem dinheiro. Vai ser até 2046, os bancos vão pagar aquilo, para já é uma injustiça os outros bancos estarem a pagar aquela porcaria toda. Mas como é que o Estado vai fazer? Vai emprestar dinheiro agora. Tesouro. Dinheiro do contribuinte, percebe?
Está a ver isto? É esta brincadeira que estes senhores montaram e agora não querem assumir. Epá, desculpe, vão bugiar. Ou então, em linguagem popular, vão dar uma volta ao bilhar grande. A mim, não me comem. Bom, ponto seguinte. Epá, ponto seguinte, já vamos com 25 minutos. Bem, desculpe lá. Vamos deixar o resto dos assuntos para amanhã, está bem? Ok. Já percebeu que eu estou chateado hoje, não é? É que realmente não podia estar outra coisa. Estão-me a tentar comer as papas na cabeça e eu não vou deixar. Bem, já chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero me lembrar que vamos ter Mel Talks amanhã. Eu depois de amanhã vou dar a notícia quem é que é. Uma figura muito interessante. Vamos ter ainda uma entrevista. Não lhe vou também dizer qual é que é. E quanto a nós vamos encontrar-nos amanhã às 8 da manhã aqui. Já não aqui, mas em Lisboa. Às 5.800 pessoas estão a ver em direto. E às outras que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam-me partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.